Estamos fazendo bagunça. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa nos envolver naquele olhar meigo e sereno, para que a gente consiga, todos nós, entendermos o ensino da noite de hoje. E hoje, estreando aqui na casa essa versão nova, a gente já tem feito em alguns locais estudos assim em dupla, e espero que a gente consiga passar a todos a mensagem da noite de hoje. Bom, o estudo hoje vai ser sobre o bom pastor, que é uma passagem evangélica narrada por João no seu capítulo 10. E eu sei que às vezes a gente não tem aquela afinidade de ler o evangelho e entendê-lo. Então eu peço a todos um pouco de paciência e calma, porque o que nós vamos fazer, tentar fazer com a parábola, a passagem do bom pastor, é o que a gente tem que fazer com o evangelho inteiro, o Novo Testamento inteiro, como Kardec nos ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos tentar extrair com o conhecimento que está ali, escondido atrás de uma pequena história. Lembrando que Paulo de Tarso, que foi um dos grandes propagadores da ideia cristã, ele afirma que a letra mata, o espírito vivifica. Se a gente ficar preso às letras, o que está ali no conteúdo literal, a gente perde muito o conteúdo espiritual que está por trás, tá bom? Então nós vamos começar fazendo uma pequena leitura e vamos dar algumas paradas para a gente ir explicando passo a passo. Então, só para situar, a primeira passagem, Jesus vai comentar e não vai fazer muito sentido. Depois ele vai explicar, que é uma forma de a gente entender as parábolas. Ele está contando essa parábola para todos aqueles seguidores que estavam ali ao seu redor, mas também tinha, junto com esses seguidores que estavam ali buscando a sua palavra, tinham os religiosos da época. Então, a gente vai fazer um pequeno resumo, né? Eu vou ler alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo, porque não temos tempo, mas ele começa assim: Amém, amém vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as ovelhas que são suas e as conduz para fora do aprisco. Quando retira todas as que são suas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não entenderam o que estava lhes falando. Da mesma forma, nós também não estamos entendendo até esse momento. Ele simplesmente faz uma análise com aprisco, e a gente já vai ver uma fotinha de um aprisco, mas o aprisco seria onde se coloca as ovelhas, né? É uma parede de pedra e é onde se coloca as ovelhas lá dentro. Para quê? Para que ela possa passar a noite. Então o convite e a história de Jesus está dizendo que há ovelhas dentro desse aprisco. E esse aprisco é protegido pelo pastor. As ovelhas conhecem e sabem a voz do pastor, qual ela é. E se alguém tentar pegar uma ovelha, ele é um ladrão, porque ele está indo por cima das paredes, não pela porta. A porta está ali protegida pelo pastor. Então olha o tanto de simbolismo que foi trazido de uma coisa simples que Jesus pegou ali para descrever. Exatamente. E mesmo assim, João comenta que aqueles que estavam ouvindo não entenderam. Embora essa atividade de pastoreio fosse uma coisa muito comum na época, é uma das profissões mais antigas presentes ali no Antigo Testamento,
quando a gente vai lá na Gênesis, logo no início da Gênesis, no capítulo 4, já tem essa citação da atividade de pastoreio. E eles, inclusive, contavam a riqueza, uma pessoa contava a sua riqueza em termos da quantidade de ovinos, de cabeças, né, do rebanho que eles possuíam. Então, essa era uma forma de medir a riqueza. E ainda assim, essa analogia não foi compreendida por aqueles que estavam ouvindo. E a gente vai perceber que lá no Antigo Testamento, vários daqueles condutores, educadores do povo judeu, eles eram pastores, ou pelo menos passaram. Desliguei aqui, eu acho. Toca comigo, cara. Oi. Pelo menos eles passaram um tempo das suas vidas exercendo essa atividade. A gente vai ver Jacó e todos os seus descendentes, Moisés, Davi, que eram figuras extremamente importantes para o povo naquela época e que trouxeram uma mensagem diretamente recebida de Deus. Então Moisés foi aquele que conduziu o povo na saída da escravidão no Egito, pelo deserto, até que esse povo estivesse pronto, preparado para entrar na terra prometida. Então essa atividade de pastoreio, ela pode ser interpretada também como uma condução de almas. Aquele que vai educar, que vai à frente dar o exemplo, mostrar o caminho. Lembrar que naquela época não tinha a forma de ensino como nós temos hoje, onde nós teríamos um professor, várias pessoas ali sentados. Os ensinos dos gregos era particular, era uma pessoa que era o orientador e um aluno. Então, como que poderia dar uma exemplificação de educação com vários? Usou o pastoreio. E é interessante que as ovelhas não são usadas para comer a carne, elas são usadas para fornecer lã, para proteger-se do frio. Então, o pastor, ele desenvolve essa proximidade com as suas ovelhas, ao ponto de elas conhecerem a sua voz, de elas o seguirem, andar pelos caminhos que ele está conduzindo. Então existe toda uma afinidade. E a gente percebe que para educar com sucesso alguém, a gente precisa utilizar o amor. A gente precisa utilizar essa empatia de saber se colocar no lugar do outro, entender as necessidades do outro, para aí sim a gente conseguir atingir esse objetivo de educar. E é interessante que, utilizando essa metáfora, qualquer israelita que estivesse ali poderia ter entendido, mas João destacou que eles não entenderam. Então, Jesus vai tentar explicar de uma forma mais clara aquela parábola que ele tinha contado. Ele segue assim: então Jesus novamente disse: amém, amém vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Toda vez que a frase começa com amém, amém, ele está chamando a nossa atenção para um ensino importante. Então, o que vem após esse amém, amém, nós temos que parar e analisar, porque aí tem um ensino profundo. É muito mais do que aquilo que a gente consegue perceber numa primeira leitura e numa leitura superficial. Então, ele continua explicando: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, é a primeira vez que nós observamos Jesus fazer uma analogia dele com
uma questão inanimada, a porta. Mas é interessante, porque a porta é a divisora de dois ambientes. Então nós estamos dentro do aprisco, cercado, e a porta é que separa a gente do lado de fora, onde tem gramas verdes, onde tem, como fala, toda a água fresca, toda uma situação onde a ovelha tem condição de levar a sua vida. Mas no período noturno, ela está dentro do aprisco, ou redil, né? Tem traduções do Evangelho que a gente não vai lá encontrar a palavra aprisco, mas redil. Mas há algumas ilustrações que mostra o pastor dormindo na porta. Porque se a gente observar ali, não existe porta. Existe todo aquele muro envolvendo ali um espaço, mas porta mesmo não existe. Porque quem faz esse papel é o pastor. Então, aquele que não passa pelo pastor, que pula o muro, esse está tentando entrar pelo caminho mais fácil, né? Vamos dizer assim, por todo o perímetro ali daquele aprisco, daquele redil, que simboliza a porta larga. Porque pela porta estreita, o único modo de entrar é passar por Jesus. E aí a gente vai perceber um fato interessante, como a Catarina trouxe. É uma porta estreita e é difícil passar por ela, para poder ter inclusive um controle. E aí toda a situação dessa história está surgindo e trabalhando em cima de ovelhas que são pacíficas e calmas, mas nós também vamos ter ovelhas que não querem seguir a ordem do condutor, a ordem do pastor. Então, o pastor é a porta e é o condutor. É uma situação de carinho tão grande que nós observamos que quando Jesus nasceu, que houve aquela manifestação da estrela guia, né, que parece-nos que seria a saída de energia muito grande desse espírito crístico para que ele pudesse comportar num corpo tão primitivo quanto o nosso. Para nós não é primitivo não, mas para um espírito crístico ele é um corpo mais embrutecido. Então houve a necessidade de que eles talvez deixassem parte da sua energia para poder entrar dentro desse corpo. Um espírito tão evoluído como Cristo está já ligado ao corpo, mas só está realmente mais consolidada a sua ligação no momento do nascimento. Agora, nós já estamos ligados e consolidados no momento do nascimento, no momento da concepção já estamos ligados ao nosso corpo. Então o que acontece? Tinham pastores em volta, e aí eles estavam cuidando, eles estavam cuidando das ovelhas no pasto. O que demonstra que provavelmente Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque no inverno as ovelhas teriam que estar no aprisco. Se elas estavam no campo pastoreando à noite, significa que era primavera por ali, né? Há uma época em que poderia estar no campo, verão, mas não inverno. E 25 de dezembro é inverno. Não sabe se a data certa que nasceu Jesus e a gente comemora dia 25 de dezembro. Tem os motivos, mas não é o estudo nosso hoje porque comemoramos dia 25 de dezembro. Então, olha que coisa interessante. O anjo apareceu para esses pastores para ir lá e conhecer Jesus. Olha a importância que era o pastoreio para os judeus, né? Abel era pastor e era tão importante porque era exatamente no inverno que eles mais precisavam contar com as ovelhas, por causa da lã que as ovelhas estavam ali passando para elas. Então, Jesus ser o pastor é muito significativo para nós, porque todo pastor tem um carinho muito grande pelas suas ovelhas. Nós talvez não tenhamos muita noção disso, porque nós não temos costume de ter pastoreio de ovelhas hoje em dia, né? Pode ter um ou outro aqui, porque Leopoldina tem algumas ovelhas,
mas seria uma coincidência. Normalmente a gente não sabe isso. Mas a gente sabe o carinho que a gente tem por um pet. Então dá para ter mais ou menos uma noção do que seria esse carinho que ele teria pelas ovelhas. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, existe o comentário dessa passagem e existem umas instruções que os Espíritos nos fornecem. Kardec coloca também ao final da passagem essas observações, e lá está exatamente essa correlação da dificuldade de passar pela porta estreita, porque ali significa que nós vamos ter que nos desfazermos de certas atitudes, de certos desejos, de certas dificuldades que nós ainda carregamos. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, está assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E aí a explicação vem dessa passagem. Kardec coloca ao final que é estreita a porta da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer as suas más tendências. Então, diariamente, são oferecidos para a gente diversas portas. Nós aqui mesmo, nesse ambiente, temos várias portas. Nós temos a porta que dá acesso à sala de passe, nós temos a porta que dá acesso às outras salas da casa, onde tem evangelização, a mocidade. Nós temos a porta que dá acesso à livraria, lá em cima a biblioteca, a porta que dá acesso à rua. E assim vai acontecer no nosso dia a dia. Inúmeras portas vão se abrir para a gente. Agora, nós temos que prestar atenção em quais portas nós estamos entrando, por quais portas nós estamos dispostos a passar. A porta que dá acesso à rua, simbolizando todos os nossos desejos materiais, todas as preocupações corriqueiras do dia a dia, ou a porta que dá acesso à sala do passe, aquela que vai nos proporcionar, nos conectarmos mais com o Mestre Jesus, com a espiritualidade que nos assiste, os nossos mentores espirituais. Que portas nós estamos dispostos a transpor? E essa pergunta é uma pergunta íntima que cada um vai ter que fazer. Qual é a verdadeira porta que está disposto a abrir? Ela pode estar trancada. Qual é a chave que eu preciso para utilizar? O Cristo, ele mostra uma porta, ela é estreita. Mas imagina você dentro do aprisco e passa por aquela porta, que no caso, dentro do aprisco, só há uma porta. A de saída do aprisco, aonde encontra o pastor. E lá na saída, nós vamos encontrar verdes campos. Vamos encontrar água pura. E é interessante que parece uma coisa simples, mas mostra que nós também deveríamos buscar no mundo as coisas simples. E quantas ilusões nós carregamos para nós mesmos. Nós temos no coração o espelho da nossa mente. A luz que vier do Pai tem que refletir no nosso espelho íntimo. Mas ele está limpo? Quantas vezes nós estragamos a nossa reencarnação e perdemos o rumo da nossa reencarnação? Por quê? Porque descobrimos que temos muito excesso de tudo. Excesso de dinheiro, excesso de conforto, excesso de facilidades para curtir só o prazer. Quantas vezes nós perdemos a nossa reencarnação pelos títulos que possuímos? Porque somos ou conseguimos determinado título e a partir dali o orgulho cerra as portas para a abertura ao próximo. Quantas vezes nós percebemos que estamos perdendo a paz com a
as redes sociais. Por quê? Nós ainda damos tanta atenção às coisas que nos tiram a paz. Se vocês forem observar, na grande maioria dos fatos, Jesus não subiu em púlpitos para fazer discursos para as multidões. Ele agiu pessoalmente com cada um, na casa de Pedro, conversando com seus amigos, ou na casa de João e Tiago, ou junto ao Simão, o fariseu, ou na casa de outra pessoa. Pode observar, grandes passagens de grandes ensinamentos do Cristo, ele estava no convívio doméstico, na paz do seu lar, com poucas ansiedades, com poucas coisas. Nós estamos vivendo uma correria tão grande hoje, que nós não estamos conseguindo descansar ou relaxar em nenhuma situação. Nós estamos tendo necessidade... Eu acho que eu vou desligar esse aqui, vamos usar um só. Eu acho que às vezes eu faço. Não interfere, não. Nós vamos encontrar facilidades que às vezes estão tirando a paz. Uma criança de 7 anos está tendo mais conhecimento do que o imperador na época de Jesus, o imperador romano. E isso significa o quê? Que a gente não consegue mais ficar parado. A gente entra na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é ligar algo que faz barulho. É pegar o celular e ficar rodando o dedo para cima e para baixo lá para ver se fica... Para quê? Para que eu não tenha tempo de olhar para a minha própria mente e verificar o que eu preciso melhorar em mim mesmo, o que eu estou sentindo, quais são os fragmentos de emoções que estão falando dentro de mim, quase que gritando, e eu não quero ouvir. E esses fragmentos de emoções, quando a gente não ouve, eles viram dor. Então, vamos nos imaginar dentro do aprisco. Só há uma porta, que é o Cristo. Mas como a Caterine trouxe, temos várias portas no mundo. Então está na hora da gente focar e dizer, para sair do aprisco e ir para campos verdes, largos, com água pura, eu preciso encontrar qual é essa porta, aquela que me traz paz. Vamos ter cuidado com o ambiente virtual. Aonde eu clico, aonde eu procuro ficar boa parte do meu tempo, quantas horas eu gasto com coisa que não é bom, não é útil, não é verdade, não tem bom senso, não tem lógica. Com isso, nós vamos começar a se centrar nessa porta estreita, única, difícil de passar, mas que nos traz um ambiente muito melhor depois que passamos por ela. Simplifica também isso. A gente sabe que o grande pastor das nossas vidas, aquele que está responsável por nos conduzir e nos educar, é Jesus. Mas nós também, ao mesmo tempo que exercemos o papel de ovelhas, podemos e somos chamados a exercer o papel de pastores. Dentro dos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, em todos os lugares que frequentamos, nós podemos educar através do exemplo aqueles que estão à nossa volta. E nessa passagem agora, na sequência, Jesus vai dizer quais as características do bom pastor. O que nós precisamos desenvolver em nós para que a gente consiga também educar com amor, educar pelo exemplo. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. E aqui, embora Jesus tenha, de fato, nos dado a vida, na verdade, o que Ele está pedindo de nós é muito além do que morrer pelo próximo. É viver por Ele, que às vezes é muito mais difícil. São anos e anos de dedicação que às vezes nós precisamos ter com aquele ser que está sob os nossos cuidados. Isso é dar a vida pelas ovelhas. É viver por elas. É exemplificar.
E ele continua nos trazendo as características. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Então, olha as 3 características: dar a sua vida pelas ovelhas, conhecer as ovelhas e ser conhecido por elas, conhecer o Pai. Será que nós conhecemos o Pai? Como nós podemos educar se nós não conhecemos em profundidade a mensagem educativa do Evangelho, que é a única segura para que a gente possa aplicar nas nossas vidas, na vida daqueles que estão sob a nossa tutela? Quanto de nosso tempo nós dedicamos a conhecer o Pai, a conhecer essa mensagem? Quer comentar alguma coisa? E é importante a gente perceber o seguinte: essa conversa e essa visualização de a doutrina espírita decifrando o Mestre, ela é mais presente recentemente, porque antigamente a gente tinha os ouvidos cerrados a esse conhecimento mais evangélico. E por que a gente tinha esse conhecimento com essa dificuldade maior de interpretar e de sentir o Cristo? Por uma questão simples: a gente achava que não precisava do Mestre. Mas vamos pegar o Espiritismo e vamos ver lá qual é o modelo e guia a ser seguido. Os Espíritos nos respondem: Jesus. Quando nós vamos no Livro dos Médiuns e diz lá: a bandeira que hasteamos, desfraldamos, é do Espiritismo cristão. E o Evangelho segundo o Espiritismo não precisa nem dizer como Jesus é importante para a gente. Agora, Jesus está presente em todas as religiões. Eu não preciso falar Jesus, bater no peito e falar o nome Jesus. Isso pode ser importante para mim porque me liga mais a Ele. Mas se eu sou muçulmano e estou lendo o profeta Maomé, estou entendendo Alá, sentindo Alá na minha vida, que é Deus, eu também estou sentindo Jesus. E eu posso afirmar isso com as palavras de Emmanuel no livro Coragem, onde ele traz a mensagem: não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus, como nos afirma Jesus. E eu procurei aonde Jesus afirmava isso. E Jesus, de acordo com o Emmanuel, é que afirmou essa frase. E onde que ela se encontra? No Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos. Está na 6ª surrata, lá pelo versículo 50 e poucos. Acho que é 52. Então, a gente percebe o quê? Que Jesus está a encaminhar como pastor os muçulmanos, os hindus, os budistas, os confucionistas, os judeus, todas as religiões que nem sabem que existe Jesus, ele também está lá conduzindo. Porque diferente de nós, quando o Pai constrói uma cachoeira belíssima, ele não põe lá um aviso feito por Deus. A gente já sabe que foi feito por ele, mas porque nós começamos aos poucos a sentir que tem um Criador naquilo. E com o passar do tempo, nós não vamos ler só como Jesus mostrou a gente, como ler o Evangelho em uma coisa natural do dia a dia, uma atividade deles, que era a atividade de pastoreio. Nós vamos aprender a ouvir e ler o Evangelho em atividades corriqueiras do dia a dia. É a gente andando na rua, a gente observando a conversa de duas pessoas. Nós vamos conseguir ver o Evangelho em todos os lugares. Mesmo naqueles lugares que aparentemente parecem não ter o Evangelho, para quem tem olhos observando o Mestre, vai conseguir enxergar. Por quê? Então é o diabo. É um mau contato. Por que é importante essa afirmação de Jesus, que ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome? Porque quando a gente vai educar, a gente precisa dessa proximidade e a gente precisa falar na língua que aquele educando entenda. Você não fala com uma criança no primário da mesma forma que você fala com um graduando,
com um doutorando. Então você precisa conhecer. E nós que estamos aqui hoje, mesmo que estejamos no mesmo patamar evolutivo, nós temos a nossa individualidade. Nós carregamos uma história diferente. Então, a gente percebe que o rebanho, ele não é uniforme, que cada ovelhinha tem uma personalidade diferente. E isso Emmanuel vai trazer para a gente lá no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 74. Ele vai dizer que cada ovelha apresenta características únicas, que algumas são ativas, que algumas são indiferentes, outras são retardatárias, tem aquelas que têm uma liderança nata. Então ele traz para a gente, para que a gente possa, em primeiro lugar, refletir que ovelha nós somos, e em segundo lugar, quando nós estivermos exercendo o papel de pastores, que a gente possa saber identificar qual ovelha está sob a nossa tutela. Por quê? Porque um pastor, ele sabendo e conhecendo as suas ovelhas, ele vai tomar uma atitude de acordo com a necessidade de cada uma. Então Emmanuel traz lá no livro O Espírito da Verdade que o bom pastor, ele vai incentivar aquelas ovelhas que estão indiferentes aos seus comandos, à sua mensagem, à sua voz. Vai acalmar aquelas que são impetuosas, que estão sempre à procura de desafios. Vai fortalecer as mais fracas, apoiar as mais responsáveis. E aí, pouco a pouco, as ovelhas vão perceber, dentro da limitação característica delas, enquanto um ser irracional, ele vai perceber o modo de ser daquele pastor que está dirigindo. Então, o que vai acontecer? Ouvindo a voz, ouvindo um comando, elas já vão identificar o que o pastor deseja delas, o que o pastor espera de cada uma. E é interessante que, quando a gente analisa essas 3 características do bom pastor, a gente percebe a grandiosidade do Mestre Jesus. Mas a gente tem que colocar em nossa mente que essa grandiosidade, essa elevação, ela não nos distancia de Jesus. Porque muitas vezes a gente, utilizando a nossa razão, a gente pensa, nossa, Jesus é um espírito crístico, quão distante eu ainda estou de atingir essa evolução. E a gente começa a tratá-lo como se ele estivesse distante de nós. E vendo essas características, a gente pode perceber o quanto de amor e o quanto de dedicação e presença ele está, porque ele fornece tudo aquilo que nós precisamos. Uma ovelha, ela não precisa só de pastagem, ela precisa de águas calmas. A ovelha não bebe água em um riacho que seja turbulento. Então o pastor tem que conhecer o local e encontrar um riacho, um local adequado para que as suas ovelhas possam beber água em segurança. Ela precisa ser tosquiada, porque senão a sua lã cresce e a impede até de se movimentar. Ela precisa ser protegida à noite das feras, dos lobos, dos assaltantes. Então não é só conduzir para pastagens, é cuidar, que vai muito além de alimentar. Então a gente percebe que ele dá a vida pelas ovelhas, que ele conhece e é conhecido, que ele conhece o Pai e é pelo Pai conhecido. Então, sentir Jesus próximo de nós é muito importante. Ele afirmou: onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então ele está presente aqui conosco.
só que a gente às vezes sente ele distante. Nós estamos num mês que eu chamar, é o mês que foi definido para prevenir contra o suicídio, Setembro Amarelo. E nós temos que ter noção e equilíbrio sempre, em todos os momentos da nossa vida, confiando no pastor. Às vezes nós vamos encontrar momentos difíceis, vamos não desistir, vamos confiar, porque ele sabe. E tudo que está acontecendo na nossa vida, às vezes é necessário para que a gente possa chegar em águas mais calmas à frente, em pastos mais verdejantes. A gente às vezes, quando vê o sofrimento bater à nossa porta, nós podemos nos revoltar, ou podemos falar: Senhor, me dê força, me conduz nesse momento de dificuldade. E nós vamos ver que vão ser construídas às vezes pontes sobre essas águas turbulentas. Nós às vezes vamos ver surgir rosas no meio de espinhos. Mas se a gente parar realmente para observar, as rosas nascem dos espinhos. Isso significa que se Deus permitiu que alguma dor batesse à nossa porta, se a gente tiver a paciência, a calma e entender, nós vamos observar que talvez aquele seja um dos maiores instrumentos de aprendizado e crescimento da nossa vida. Quando a gente vê Chico Xavier dizendo a catarata, a angina, a quase surdez que acompanhou ele durante décadas foram presentes do Cristo, ele não está falando aquilo para ser bonito ou para ser simplesmente uma frase de efeito. Ele está dizendo aquilo porque, de fato, ele conseguiu fazer daqueles espinhos brotarem verdadeiras rosas. E aí começa a se ver beleza, mesmo naquelas questões que parecem incidentes da vida, mas são, na verdade, escolas desse educador maravilhoso que é o nosso pastor. Pedro, na sua primeira carta, ele vai apresentar Jesus como o sumo pastor, né? Pode ser traduzido também como supremo pastor, arquipastor, o modelo ideal de pastor, de condutor de almas. E em cima disso que o Fabiano comentou, da dor que às vezes bate, né, na nossa porta, a gente pode pensar que por que o pastor permitiu? E aí Emmanuel traz a resposta para a gente. Que muitas vezes essa dor, essa dificuldade, esse sofrimento que nós passamos, não é porque o pastor foi descuidado conosco, porque ele se tornou um pastor desleixado, porque não tomou conta da forma como deveria. Ele vai dizer ali que nem sempre a perda do rebanho vai acontecer porque houve um ataque de feras, mas porque as ovelhas foram imprevidentes e atravessaram as barreiras naturais. Elas deixaram de ouvir a voz do pastor e ficaram cegas com relação às saídas justas para os pastos que competiam a cada uma delas. Então não é que o pastor tenha descuidado, é que a ovelha às vezes é imprevidente. Ela olha o pasto do vizinho e acha ele mais verdejante, mais interessante. E ela vai se distanciando do pastor e deixa de ouvir a sua voz. Então, muito dos sofrimentos que nós às vezes estamos passando é porque estamos distantes do pastor que nos conduz pelo caminho correto. E ele vem perguntar: quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinada pelas verduras dos campos vizinhos, se desviam da estrada? Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Então, que a gente possa analisar se nós estamos em dificuldade, seja ela de qualquer natureza. Será que nós estamos seguindo a voz e o chamado do pastor? Ou será que nós estamos dando mais atenção àquelas ilusões de que o pasto vizinho é mais verde, de que a água lá é mais fresca?
Então, que nós possamos ter essa atenção. E como a gente já está caminhando já para o final, eu trouxe um texto que está no capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, e a gente vai só pincelar aqui alguns tópicos. Porque como a gente está falando do pastoreio, dessa atividade de conduzir as almas, a gente tem que ter em mente que ninguém vai educar ninguém. Porque educar é uma tarefa que compete a cada um de nós, porque consiste em sublimar sentimentos. E ninguém pode invadir o campo do sentimento do outro para educar. Isso compete a cada um. Então nós podemos despertar naquele que está sob a nossa guarda o desejo de se educar. Então, Emmanuel vem, nesse livro Pensamento e Vida, comentar essa frase de Jesus: brilhe a vossa luz. E ele vai dizer que a nossa luz só pode brilhar, a gente só pode conseguir esse feito pela educação, nos educando. Mas não só aquela educação que visa o aumento, o cultivo da inteligência, mas principalmente a educação, o aperfeiçoamento do campo íntimo, aumentando a nossa bondade, o nosso saber, a nossa virtude. E isso a gente não consegue impondo de fora para dentro. É uma consciente adesão da nossa vontade. A gente tem que querer. Quando a gente decide que nós vamos nos autoeducar, que nós vamos começar esse trabalho, aí sim a gente consegue começar, e isso não se impõe, isso não é possível a gente constranger, impor isso a outra pessoa. A gente percebe que Jesus em momento algum impôs, ele sempre convidou para que a gente pudesse segui-lo. E ele faz esse pedido após a pergunta de Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Cuida, alimenta, protege, educa, conduz por bons caminhos. Educa, mas educa com amor. E eu vou passar agora para o Fabiano, que a gente já vai precisar encerrar, mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade, de desejar a todos que a paz do Senhor possa envolver e que possamos senti-lo ao nosso lado em todos os instantes da nossa existência. E aí a gente vai lembrar de uma coisa: é diferente de educar, apacentar, educar com amor e carinho. Se hoje nós temos as ovelhas mais dóceis, com facilidade de ser direcionadas, inclusive por outros cães pastores, né? Como os Border Collies e outros que são pastores, é porque foi um trabalho sequencial de vários pastores que trabalharam para que hoje nós pudéssemos ter. Então, se Jesus tivesse utilizado outro termo, talvez não fosse tão expressivo quanto a questão de ser ovelha. Mas Jesus é o pastor, mas ele também é o cordeiro. E quem sabe que é cordeiro? Cordeiro é o filhote da ovelha até os 6 meses de idade, mostrando que nós temos que aprender a ser mais pacíficos ainda, como ele, que era o cordeiro. A gente vai então encaminhar agora para o fim e deixar alguns comentários que possam ser de interesse. Nós fizemos aqui um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. A casa está com um estudo que está acontecendo presencial e online, que é um estudo do Evangelho, chama NEP. Núcleo, essa camisa é dele, por isso que nós estamos inclusive com ela. Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. A casa que tem um NEP chamado Cisco de Deus. Está aqui na casa, trabalhando o NEP Cisco de Deus. Nós inclusive estamos indo para Brasília, porque vai ter um encontro nacional dos NEPs. Todos os NEPs de todos os locais que são NEPs espíritas, porque o NEP é espírita, vão estar encontrando para a gente trocar ideia lá em Brasília.
E vai aí, ser transmitido. Inclusive as palestras vão ser todas transmitidas online. Então quem tiver um interesse pode pesquisar aí no final de semana, a partir da sexta-feira, 7h30 da noite, vai ser a abertura. Então pesquisa lá, Encontro do NEP Brasil, que vai estar sendo transmitido pelo YouTube e vão ter excelentes palestrantes. E aí a gente, então, fica com esse convite. Se alguém tiver interesse em aprofundar na questão do Evangelho, sobre o Evangelho, depois conversa com a gente. Os encontros são domingos de 7 às 8h30. É 1h30 de encontro. E aquela questão de brilho, vossa luz de educação, nós fizemos, inclusive está gravado um estudo que vai ao ar pela TV IDEAC, que fica mais fácil de guardar, no sábado às 5 horas da tarde. Então, 6 horas. 6 horas da tarde. Se alguém tiver interesse, né, é um estudo que está sendo feito junto com a questão também de Portugal e vai ser a TV IDEAC vai retransmitir. Gente, por que nós estamos comentando isso? É porque temos centenas de canais, centenas de caminhos para conhecermos mais profundamente o bom pastor. Está na mão de cada um de vocês. A doutrina espírita, ela é profunda nisso e está nas nossas mãos aprofundar e crescer. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja e nos conduza como sempre vem conduzindo, porque é o bom pastor que nos dá o caminho certo a seguir. Muita paz. Uma ótima noite a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigada. Vou passar por